Exatamente, porque tem a questão racial e tem a questão econômica, e as duas se juntam. Você imagina, pobre, negro ou negra. Se for pobre, já sofre discriminação. Se for negro, discriminação maior ainda. Mas se for uma negra, A mais mulher, discriminação. Uma mulher, mais discriminação. Né? Aliás, tem um registro que eu acho importante no Brasil, é que com a presença da imensa quantidade de negros e negras, a religião de matriz africana tem um papel muito importante. Era a única religião onde a mulher podia ser uma sacerdotisa. Portanto, apesar do sofrimento, de tudo, a mulher era uma sacerdotisa, enquanto que a Igreja Católica nem falava, e as outras, depois que vieram, também a mulher não tinha papel. Mas ela tinha, e tem até hoje. Embora tenha algum lugar que tem alguns homens querendo tomar o lugar delas na religião de matriz africana. Deixa as mulheres lá, que elas tocam bem as coisas. Então, esse desafio dos povos indígenas. Então, essa desigualdade racial, econômica, e depois, quando nós vamos entrar na pandemia. Quando vai tratar desse assunto, nós já falamos, tem gente que está no iate, Júlio Lancelotti, tem gente que está no iate, vai tudo bem, tem espaço, tem comida, tem água, e tem até música. E até, recentemente, um grupo do Rio de Janeiro, de filhos de ricos, tem direito de se divertir como todos os outros. Mas eles estavam fazendo uma verdadeira festa no seu iate. Aliás, iate não paga imposto no Brasil. Mas o seu Fusca, que você tiver um Fusca, você paga imposto. Mas o iate não paga. Nem um avião, nem helicóptero. Você não paga imposto. Então, esses estão no iate. Tem um grupo que está na jangada, que estão aí sobrevivendo nos apertos, os professores estão na jangada, sobrevivendo para lá e para cá, desesperado, dando aula, tentando bancar em nome do povo, bancar não deixar abrir essas escolas agora, porque nós vamos ter o sacrifício de muita quantidade de crianças e de professores e de funcionários de lá. E tem o grupo... Você sabe, só o parênteses aí, quando Sim. Você falou aí dos professores. Ontem a professora Gilda falou numa live, professora da UFES, né, que os nossos estados e municípios eles estão preocupados com a plataforma. Não estão preocupados como é que está a situação do aluno, da família do aluno, das contaminações, das mortes. Estão preocupados com plataforma, né? Esquece que aquelas crianças vêm de muitas casas, de muitos bairros, em condições precárias. Então, eu já falei daqueles que estão na jangada. E tem aqueles que estão num tronco. Tronco é lá no rio, no mar, aquele se agarrando para sobreviver. Esses estão morando em casas pequenas, barracos, muita gente, no mesmo lugar. E aí fala, fica em casa. A mãe tem que ter diarista. Ela precisa arranjar dinheiro para os filhos comer. É claro que vão dizer, não, mas tem 600 reais. Primeiro, para ela conseguir 600 não é fácil, não. Mas ela tem filhos, ela precisa tratar. E um número muito grande de mulheres, hoje elas estão à frente das casas. Elas são a principal mão de obra, a pessoa que cuida da casa, cuidar. É muito grande. Não é só, a gente já fala nas universidades, que tem a escolaridade, tem o diploma, não é isso. É lá na base mesmo, são as mulheres que seguram a chamada barra pesada. E foi certo quando o Lula... Principal fonte de renda, né? Principal foi corretíssimo quando o Lula entregou o Bolsa Família na mão da mulher. Foi corretíssimo. Mas lutas são longas, né? Para garantir que a terra, lá no passado, quando começou a discutir reforma agrária, que a mulher pudesse ter um pedaço de terra, era mais difícil. A terra era como se fosse entregar o título à mulher, porque senão entrega para o homem. Né? Tem que entregar para os homens também. Quem estiver trabalhando tem esse direito. Então, agora nós estamos vivendo a pandemia. Então, tem aqueles que estão nos iates, nas jangadas, e aqueles que estão nos troncos. Esses estão na periferia. Muitas pessoas num pequeno lugar. E eu vou repetir uma coisa que eu repito, porque não cuidam, não levam em consideração a situação mais dramática dos que sofrem mais e que estão mais ameaçados de ser condenados. Então, a chamada periferia, ali, como eles vão cuidar? Se tivesse espaço, se tivesse alimentação, lá não tem água, às vezes não tem, de vez em quando eu estou falando, não tem luz, às vezes, mas de qualquer maneira, essas pessoas precisam ter condição. Então, o desafio nosso não é só salvar as vidas, mas também discutir o sistema que levou a essa situação, então nós estamos vendo muitas mortes. Já passou de 80 mil, nós vamos passar de 150 mil, segundo aquelas pessoas que estão estudando. E alguns deles estão com visão
que eu acho que está correta. Se continuar com essa visão desastrada de abrir, é o que nós vimos aí, abre o shopping porque o shopping vende muito, abre o shopping porque o aluguel daquela loja custa muito, e depois que eu abro o shopping, eu começo a ter uma dificuldade para lidar com os pequenos em determinados locais. Então, nós estamos vivendo um momento dramático, não encerrou. Nós temos um ministro que falou no platô, como é que era? O platô em ascensão, o ministro que não entende absolutamente nada. É um fardado querendo cuidar de saúde. Seria a mesma coisa que começasse uma guerra do Brasil e tirasse todos os coronéis, generais dos quartéis e botasse lá só gente de avental branco. Eu sou dentista. Botasse dentista, médico, enfermeira, comandando a guerra. Não. O dentista, o médico, a enfermeira tem importância no seu campo. E o militar tem no seu campo. Agora, eles cuidaram. O que eles entendem disso? Nada, absolutamente nada. Não é nem porque é culpa deles, não é porque eles não foram preparados para isso. Como diz o Bolsonaro, eu fui preparado para matar, para conviver com a morte. Então, nós estamos agora... Nesse sentido, não é? O bolsonarismo, ele tem 3 grandes características, que uma é a ausência da União na coordenação das ações, né, intergovernamentais, seja no combate à desigualdade, né, aí quando você fala que não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Saúde nem ministro da Educação. Da Educação, exatamente. Né? Somos o 2º país no mundo em número de casos e em número de óbitos. Eu estava falando antes que você entrou, Perli, que as mortes já atingem 1 morte por minuto, né? 53 mortes por hora, 1.284 mortes por dia. Né? Os números são alarmantes. Então, sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação, em plena pandemia, né? E um confronto permanente que esse governo causa, seja com os prefeitos, seja com os governadores, né? Uma falta de união federativa. Você que participou muito do governo, né? Da gestão governamental, do governo federal, então não tem essa união federativa, né? Nem com os governos, nem com os municípios. Ainda bem que estão denunciando. Não, estão denunciando esse Bolsonaro com essa política desastrada nas cortes internacionais. Então, tem que denunciar, que isso é um genocídio. Nós estamos caminhando nesse rumo. Sim. Isso. E aproveitar aqui para dar as boas-vindas, não é? Para tanta gente boa, gente querida, gente de fora, né? O Luiz Vidal, o Jonas, Vera, da universidade? A Helena Rosa, o Emerson Spardelotti, a Cris, minha amiga professora, a Vera também, amiga professora, Ivana, Aline, Leonardo, Milton. Quanta gente boa! Muita gente boa. A Helena está falando que desde já ocupar de fato uma cadeira na Câmara Municipal para defender e proteger a educação das crianças e dos jovens. Né? Nós precisamos fazer um protocolo para que todos os candidatos a prefeito e prefeitas, vereador, assinem um protocolo que vão lutar contra o coronavírus e vão lutar também contra esse verme. Nós queremos que os vereadores e as vereadoras façam a sua campanha de maneira decente, digna, mas não só fique pedindo voto nem batendo no ombro das pessoas. Diga o seguinte, o que é que podemos fazer no sentido de enfrentar? Está hoje, sim. As pessoas estão morrendo, a solidariedade, que solidariedade a gente vai estender. Então a campanha precisa ter esse caráter de solidariedade, mas ter o caráter de denúncia também. E resgatar o que nós já tínhamos e dizer assim, nós não queremos voltar naquele normal, nós queremos avançar. É isso que nós temos que fazer. Portanto, não tem normal, não, né? Tem um novo, precisa, né? Quando é um novo normal, nada será igual quando tudo isso passar. E a Helena Rosa está mandando um grande abraço, ela e o Júlio. Helena, minha querida, é uma querida. Uma pessoa um abraço do Perli, a minha amiga Cris, professora. Excelente live. Quem está dizendo aqui é a Aline. Que bom, Aline. Você está gostando.
Com o Perli sempre temos um papo garantido, um papo bom. Você me protege. Políticas públicas voltadas para a necessidade da população em todas as esferas, a Cris falando. E aí passou, né, para o Fundeb, né, mas agora nós precisamos que esse Fundeb também seja aprovado no Senado, garantindo, né, a qualidade, garantindo que... porque o Fundeb foi muito importante, né, essa aprovação, porque agora ele fica efetivo, né, porque Sim. ele encerrava, né, agora com essa aprovação... Lula queria destinar uma parte do recurso do petróleo, do pré-sal, para a educação, que seria uma salvação. Mas, no entanto, articulado dos Estados Unidos com um grupo de Vende Pátria, Quinta Coluna, de subserviente aos Estados Unidos, que bate continência para a bandeira americana, faz coraçãozinho para o Trump e ainda fala I love you. Você imagina um Bolsonaro falando isso para o Trump. Então, esse tipo nós precisamos pensar no chamado, que normal nós queremos. Normal já estamos dizendo. Tem que ter habitação para as pessoas. O Minha Casa Minha Vida praticamente acabaram. Mas precisa ter infraestrutura. Mas tem dinheiro rapidamente para ceder para os bancos, mas não tem para cuidar desses lugares. Tem que ter infraestrutura. A saúde, nós temos que começar a pensar. O SUS precisa ampliar. Queriam tentar destruir o SUS. Não conseguiram. Até esse Mandetta, que estava falando por aí fora, ele estava vestindo... Eu achei bom ele falar aquelas bobagens, mas, de qualquer maneira, ele foi um dos que ajudou na destruição. Retirou recursos e ajudou na saída dos médicos. 10 mil médicos cubanos, médicos e médicos, ajudaria muito. Então, nós temos que pensar. Esse novo normal tem que ver com habitação, tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem a ver com segurança. Que segurança é essa onde as pessoas se lidam com extermínio? Eu vejo muita coisa que na área de segurança, é uma espécie de enxuga-gelo. As pessoas passam com helicóptero, invadem o morro, é como se não vai resolver nada. Vitória é um exemplo típico. Todo dia se fala, tem uma guerra do morro. Veja bem, avião nem navio vai no morro. Quem traz droga, quem traz arma, são poderosos. Mas a esse ninguém incomoda. Vocês nunca ouviram falar que alguém invadiu a casa de um poderoso, arrebentando a porta dele para revistar a sua casa. O grande consumo de droga não está nas favelas, não está nos mais pobres. Aí temos que enfrentar essa questão, discutir. A questão da droga eu acho que deve ser discutida de maneira correta, científica e ampla. Mas a maneira que nós estamos, esse novo normal, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da segurança cidadã. Segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Todos nós temos responsabilidade com a segurança. Eu não tenho essa visão que a gente foge da responsabilidade. Cada um tem que assumir um pouco. Mas essa situação, ela está se agravando. E essa pandemia, levando a crise econômica, que já vinha grave, ela vinha acumulando, agora estão arranjando desculpa, a culpa é essa. Mas, de qualquer maneira, quando terminar isso aqui, nós vamos verificar os bancos estão mais ricos, algumas empresas estão mais poderosas, e os pobres estão mais desempregados. O desemprego está crescendo e recuperar. A gente fala, recupera. Recupera não é fácil. Uma pessoa que tem um pequeno comércio com 3 pessoas, que ele faliu, se ele falir, ele vai recuperar onde? Onde é que ele vai pegar dinheiro? O governo não vai emprestar, nem emprestar está querendo. E aqueles que não têm emprego, não é fácil. E eu tenho muito medo, porque eu vejo a mídia não está tratando direito. Dá a impressão que todo mundo vai virar empreendedor. Todo mundo vai começar a fazer bolo e vender para os outros. Sou favorável que faça bolo, eu acho que você, Ivonete, faz um bolo bom. Mas não é isso. Isso pode fazer, mas não vai ter milhões de pessoas fazendo bolo, porque não tem quem compre o bolo. Tá? Tem gente, hoje no Brasil, o grande enfrentamento que nós vamos ter depois é do capital especulativo. Se alguém tiver 50 milhões, eu duvido que ele invista agora em alguma empresa. Ele fala, vou vender, eu não tenho quem compre. Ele vai especular, a especulação está cada vez maior. Essas pessoas tirando dinheiro, se a gente pudesse um dia recuperar esse dinheiro todo que está na especulação, que está nessas ilhas, desses paraísos fiscais, nós teríamos muito dinheiro. Aliás, esse Moro, que está aí agora, está desmoralizado, ele, quando teve o Banestado,
ali tinha quase 400 bilhões ou 500 bilhões de dólares que foi para fora, passou nas mãos dele e ele não mexeu em nada. E tá o Youssef, aquele Youssef que ele depois prendeu novamente e pediu para ele confessar um montão de coisa e depois deixou ele solto, já era daquele tempo, era do tempo do Moro. Tá? E o Moro está nesse meio. E eu quero falar que a gente precisa estar atento a tudo que passa perto de nós. Eu vi aqui esses dias uma coisa que eu fiquei... uns jovens assaltaram a PAI, roubaram a PAI. A imprensa deu um destaque imenso. Eu vi uma pessoa que quase ela babava de falando, maldade. Eu também acho que não tem que tirar nada, nós temos que ajudar as APAES, é outra coisa. Mas eles não falaram nada da mulher do Moro, que são 400 milhões, onde ela está sendo acusada junto, ela e um senador, um ex-senador lá do PSDB. Essas pessoas, nós temos que tratar, temos que ver esse assunto. Não, a gente tem que se indignar com todo esse tipo de injustiça, mas não dá para hipocrisia de indignação. Só fico indignado com aquilo que me convém ou que me interessa. É isso Sim. Que e aí, nós... a imprensa acaba abafando, não é, o caso da mulher lá do Moro, né, e dando pleno destaque a ladrãozinho aí, não é? Nós temos que trabalhar muito no sentido de assegurar que as pessoas não têm que roubar, nem têm que matar. Isso não é fácil saber, não, tá? Não é, e tem muita explicação que nós damos que não tem nenhum sentido. A gente fala, mas não dá certo. A gente fica falando, porque a pobreza, não é só a pobreza que justifica a violência, não. Você imagina o nosso passado contra os índios, contra os negros e a concentração de riqueza. Isso tudo são causas. Porque tem regiões da Índia que é muito mais pobre que no Brasil e não tem o mesmo tipo de violência. Ou na África. Então, não podemos ter explicações simples. Aliás, eu já repeti isso aqui, de vez em quando eu fico assustado quando eles repetem, esse crime está sendo comandado da cadeia. O Espírito Santo tem mais de 20 mil mandatos de prisão, que essas pessoas já foram condenadas. E para ser condenado no Espírito Santo, para ter esse mandato, leva tempo. Mais de 20 mil. Aí, o crime está sendo comandado da cadeia. Quem é que acredita nisso? Quem é que acredita? Isso é para dizer que a polícia é tão eficiente que prendeu essa gente toda. Os bravos estão, os criminosos estão lá. E também dizer que a justiça é tão eficiente que condenou todos eles. E o sistema penitenciário vai dizer que é tão bom que mantém eles presos. Não é verdade. Que lá, ninguém precisa ir para uma cadeia para depois fazer um vídeo dizendo que o filho de não sei quem está sequestrado. Não precisa para isso. Não há necessidade. Eles estão soltos. E, aliás, os grandes ladrões mesmo, os grandes criminosos estão soltos. E pode ter certeza, não estão nas favelas. Não estão nas favelas. Quem achar que está na favela está equivocado. Meu pai já dizia, não é? Dos colarinhos brancos. E falando no meu pai, eu quero saudar uma grande amiga de Goiânia, Marisa Claudino. Hoje ela me falou, eu vou entrar na live porque o tema é muito interessante. E bem-vinda, Marisa. A Cris, a minha amiga também professora, ela disse assim, que as políticas públicas voltadas para as necessidades da população em todas as esferas, né? A importância dessas políticas públicas, né, para minimizar um pouco essas desigualdades. E a Ivana lembra, não é, bem lembrado, a questão do comprometimento e propostas de candidatos, né, pré-candidatos, a respeito de ações anti-Covid-19. E isso tem a ver com Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, criação de comitês. Precisamos criar muitos comitês, grupo de autoajuda. Só o povo vai salvar o povo. Porque continua a mesma burocracia repetitiva. Lave as mãos, estou de acordo. Fique em casa, estou de acordo. Mantenha a distância, estou de acordo. Agora, tratar os diferentes com diferentes maneiras. Como é aquele que está agarrado num tronco, lá no mar, é diferente daquele que está na jangada e daquele que está no iate. Então, como é que nós vamos fazer isso? O cuidado maior tinha que ser com a periferia da periferia, porque ali o risco é maior. Ali eles não têm como se proteger, manter-se distante, não tem estrutura, não tem nem água. Para beber vai ter para lavar toda hora. Vai ter álcool gel toda hora. E tem que comer alguma coisa, tem que trabalhar. Então, precisava dar prioridade, tratar os diferentes de maneiras diferentes. Assegurar que esses lugares que correm o risco maior, esse que tem que ser uma atenção maior. Eu repito e vou repetir mais vezes. Eu acho legal quando eu vejo lá em Viana, na rodovia, aquela porção de gente, de Polícia Federal, todo mundo legal.
verificando a temperatura de quem passa nos carros. Eu acho ótimo, ótimo. Mas eu queria que fizesse isso nas chamadas periferias, porque ali tem uns riscos maiores. E nas casas das pessoas...